Enquanto você assiste a esse vídeo, uma guerra está acontecendo. Não existem tanques nas ruas, não existem aviões bombardeando cidades, não existem soldados marchando em direção ao inimigo. Mas o governo está investindo bilhões. Empresas estão construindo fortalezas digitais, hackers tentando invadir sistemas todos os dias. E bilhões de pessoas entregam informações pessoais sem perceber. Bem-vindo à guerra digital, a batalha silenciosa pelos recursos mais valiosos do século XXI, a informação. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Código Nexus. Eu sou o Digão e hoje vamos mergulhar em um dos assuntos mais fascinantes e importantes da atualidade. Mas antes de começar, quero agradecer ao inscrito Nicolas Eduardo, que sugeriu esse tema para o canal. Muito obrigado pela sua ideia, Nicolas. Tu agradece. Esse assunto mistura tecnologia, geopolítica, inteligência artificial, privacidade, espionagem digital e o futuro da humanidade. Então já dá o like e se inscreve no canal. E vamos descobrir juntos a guerra que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Durante o século, as grandes potências lutaram por ouro, prata, petróleo e território. Mas hoje existe um recurso ainda mais valioso: os dados. Cada pesquisa que você faz, cada vídeo que assiste, cada curtida, cada foto enviada, tudo gera dados. E esses dados alimentam algoritmos, treinam inteligências artificiais, movimentam bilhões de dólares e ajudam a definir quais empresas e países estarão na liderança da tecnologia das próximas décadas. Se o século passado o petróleo movia o mundo, hoje a informação move a economia digital. Mas toda essa revolução tecnológica depende de algo muito pequeno: os chips. E tudo começa em um disco de silício chamado de waffle. É necessário discos brilhantes que milhões e até bilhões de transmissores são gravados. E esses componentes são o cérebro da tecnologia moderna. Sem eles não existiriam smartphones, computadores, satélites, carros modernos, inteligência artificial, sistemas bancários, nem mesmo a internet como conhecemos. Por isso existe uma corrida mundial para dominar a fabricação desses componentes, que produz os chips mais avançados, possui uma enorme vantagem tecnológica, econômica e até militar. Hoje os chips se tornaram uma das armas mais estratégicas do planeta. Agora imagina uma máquina tão complexa que poucas pessoas conhecem sua existência. Uma máquina capaz de gravar circuitos microscópicos milhares de vezes menores que um fio de cabelo humano. Sem ela, não existiria chips modernos, não existiria IA avançada, não existiria supercomputadores. Ela utiliza lasers extremamente precisos, espelhos especiais e tecnologias que levaram décadas para serem desenvolvidas. Muitos especialistas consideram essa uma das invenções mais importantes da história moderna. E justamente por isso ela se tornou peça central da disputa tecnológica global. Mas produzir chips é apenas a parte da história. Depois que eles são fabricados, precisam ser utilizados em algo muito maior: os data centers. Imagina galpões gigantescos, repletos de corredores intermináveis. Dentro deles existem milhares de racks. Os racks são estruturas metálicas onde ficam instalados servidores trabalhando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ali estão armazenados fotos, vídeos, e-mails, sistemas financeiros, aplicativos, redes sociais e as inteligências artificiais, que estão revolucionando o mundo. Esses locais se tornaram tão importantes que muitos especialistas os chamam de fortalezas digitais. Curiosamente, em 2026, o maior desafio da inteligência artificial não é apenas criar novos modelos, é alimentá-los. Os data centers modernos consomem quantidades gigantescas de energia. Alguns deles utilizam eletricidade suficiente para abastecer cidades inteiras. Por isso, uma nova corrida começou: a corrida por energia, energia elétrica, água para refrigeração, infraestrutura, linhas de transmissão. Porque sem energia não existe nuvem, sem energia não existe IA. E sem energia, toda a revolução digital simplesmente para. Enquanto milhões de pessoas dormem
dormem, existe um grupo de profissionais trabalhando para manter a internet segura. São especialistas em cybersecurity, os soldados da era digital. Entre eles estão os analistas de SOC, os pentesters, especialistas em respostas a incidentes, engenheiros de segurança. Esses profissionais monitoram sistemas em tempo real, procuram invasões, investigam ameaças e tentam impedir ataques antes que eles causem prejuízos. Uma batalha silenciosa em que acontece todos os dias, mas os invasores também evoluíram. Agora eles possuem uma nova ferramenta, a inteligência artificial. Ataques estão ficando mais rápidos, mais sofisticados, mais difíceis de detectar. Alguns sistemas conseguem automatizar etapas inteiras de ataques digitais. E isso criou um novo cenário. Máquinas defendendo sistemas, enquanto outras máquinas tentam invadi-los. Pela primeira vez, estamos entrando em uma era onde algoritmos combatem algoritmos. Mas existe uma guerra ainda mais próxima de você. A guerra pelos seus dados, pela sua atenção, pelos seus hábitos. Todos os dias utilizam serviços gratuitos, redes sociais, aplicativos, buscadores, mapas, assistentes virtuais. Mas existe uma pergunta importante. Se o serviço é gratuito, qual é o verdadeiro produto? Muitas vezes a resposta são os dados, porque eles ajudam empresas a entender comportamentos, melhorar serviços e personalizar experiências. E isso abriu um enorme debate sobre privacidade. Seu perfil digital pode revelar muito mais do que você imagina. Seus interesses, seus horários, seus gostos, suas rotinas, seus hábitos de consumo. Mesmo sem ouvir conversas, algoritmos conseguem identificar padrões impressionantes. E é justamente aí que surge uma das maiores discussões da era digital. Quem deve controlar essas informações? As empresas, os governos ou os próprios usuários? Essa pergunta ainda não possui uma resposta definitiva. Diante disso, milhões de pessoas começaram a buscar mais privacidade, utilizando navegadores focados em privacidade, bloqueadores de rastreamento, mensageiros criptografados, VPNs, autenticação em 2 fatores, gerenciadores de senha. O objetivo não é desaparecer da internet. Isso é praticamente impossível hoje, mas recuperar parte do controle sobre a própria vida digital. Agora imagina tudo isso combinado com a inteligência artificial, computação quântica, robôs autônomos, satélites inteligentes, redes 6G. Estamos entrando em uma nova fase da história humana. Uma fase onde tecnologia, informação e poder estarão mais conectados do que nunca. Os países e empresas que liderarem essa revolução poderão influenciar o futuro da economia global durante décadas. A guerra digital não acontece apenas em laboratórios secretos. Ela acontece nos chips, nos cabos submarinos, nos data centers, nos algoritmos, nas inteligências artificiais e até no celular que está na sua mão agora. A grande pergunta não é quem vencerá essa guerra. A grande pergunta é quem controla o futuro digital da humanidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual desse tema você quer ver no próximo episódio do Código Nexus. Eu sou o Digão e obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!